Pessoal, já é 4h30 por aqui. Eu decidi fazer um bolo de milho. Mas assim, gente, vou improvisar a receita. Porque eu tô sem... o queijo parmesão, sabe? Aquele raladinho. Então, no lugar dele, eu vou colocar requeijão. Às vezes eu coloco, gente, requeijão no meu bolo de milho. Mas quando eu já finalizei a massa, sabe? Eu coloco dentro da massa. Só que hoje eu vou bater junto, gente. Vamos ver o que vai dar. Porque eu queria, gente, um bolo de milho mais cremoso. Mas eu não sei se eu vou conseguir. E hoje eu não vou colocar fubá, gente. Eu tô sem flocão de milho. Então eu não vou pôr fubá, não. Vou pôr só farinha de trigo mesmo. Porque eu quero que realça, sabe, o sabor do milho. E aí eu coloquei os ingredientes aqui, gente. Coloquei 2 xícaras dessa daqui, ó, de farinha de trigo. Coloquei aqui nessa bacia. Não peneirei não, gente, tá? 2 xícaras de farinha de trigo, normal mesmo, sem peneirar. Só coloquei aqui porque o meu líquido, gente, ele não bate. Sabe, se a massa estiver pesada, ele não bate. Então, eu já coloquei aqui na bacia, né, 1 xícara de açúcar. Vou usar aqui, não sei que tanto desse requeijão, a gente vou ver, porque eu acho que ele tá aqui pela metade, ó, tá vendo? Vamos ver o tanto que eu vou usar. Vou usar 1 lata de milho. Vou usar com a água, tá, gente? Não vou escorrer a água. Vou colocar um pouquinho de leite também, que eu acho que fica mais saboroso. E colocar manteiga, gente. Eu não vou colocar óleo, não. Vou colocar manteiga mesmo. É margarina, no caso. E 2 ovos, tá? Já untei aqui a minha forma. O forno já tá pré-aquecendo. Faz um tempinho já. Só untei com margarina também, gente. Não coloquei mais nada, não. Então, eu vou começar aqui, ó, pelo milho, né? Ai, gente, eu derrubei água ali, pera só um pouquinho. Se você quiser, você pode usar essa latinha como medida pra tudo, gente. Mas, né, como eu tô com pressa, então eu usei essa xícara mesmo. Então, já coloquei aqui o milho com a água, que eu falei com vocês. Vou colocar o açúcar. E vou colocar os 2 ovos também pra bater junto. Ó, pessoal, já coloquei os 2 ovos ali e vou colocar também já a margarina. Essa margarina, gente, ela é diferente, tá? É Aera. Sei lá o que significa isso, gente. É Aera. É da Qualy, tá? Mas vocês podem ver, ó, que ela não é tão cremosa, tá? Então, eu vou usar aqui 2 colheres dessa margarina. Porque a gente não tá usando ela pra outra coisa, então eu vou usar pra fazer bolo. Então aí, ó, aqui eu coloquei, né, 1 latinha de milho verde com água, coloquei 1 xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga e 2 ovos. E agora eu vou bater essa misturinha aqui. Pessoal, já vou aproveitar e já vou colocar aqui esse requeijão cremoso. Eu não sei se eu vou colocar tudo aqui, gente, pra bater junto. Se eu deixo um pouco pra colocar depois na massa, quando ela já estiver pronta, né, batida. Vou pensar aqui, gente. Gente, eu coloquei, foi tudo aquele requeijão, né? Que eu falei com vocês que tinha meio potinho, deu 2 colheres bem cheias, gente. E aí, gente, eu vou bater novamente aqui. Vou colocar um pouquinho de leite, gente, ó, menos de meia xícara. Só pra dar um gostinho mesmo. Eu gosto de colocar leite no bolo de milho, que eu acho que fica gostoso. Gente, não repara minha voz não, é que me deu uma crise de tosse. Mas é isso. Agora eu vou dar mais uma batida e depois vou acrescentar a farinha de trigo. Gente, eu consegui bater tudo no liquidificador.
Como eu mostrei pra vocês, né? Fui colocando a farinha aos poucos. E aí, gente, eu acrescentei o leite, tá? Então, deve ter dado aí quase uma xícara dessa daqui, ó, de leite. Que eu não quero ele... Eu queria que ele ficasse um pouco cremoso, gente. Eu acho que não vai ficar. Mas eu queria que a massa ficasse mais mole. Então, eu acrescentei o restante de leite que eu tinha. Que eu acredito que deve ter dado aproximadamente uma xícara aí daquele tamanho ali que eu mostrei pra vocês. Agora, gente, eu vou colocar uma tampinha, né, de fermento. Que vale uma colher de sopa. Vou dar só uma pulsada aqui. E, gente, já misturou aqui, então eu já vou colocar direto na forma pra poder assar. Pessoal, o bolo ficou prontinho. E eu desenformei, gente, deixei ele desse lado mesmo. Geralmente eu viro, sabe? Mas hoje, gente, eu gostei assim mesmo, ó. Ele não cresceu muito, porque por conta, né, gente, do requeijão que eu coloquei, eu acredito que ele esteja um pouco cremoso. Tá bem cheiroso. E assim, olha o jeito que ficou, gente. Então, assim, ele cresceu bem pouquinho, ó. Mas tá bem cheiroso. Eu vou cortar uma fatia aqui e vou mostrar pra vocês como ficou por dentro. Olha só, gente, como que ficou o bolo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, ó. Mas a parte de cima, tá vendo? Ficou ali cremosa, ó. Que eu acredito que seja, né, o requeijão. Então, assim, embaixo ficou fofinho. E essa parte aqui, ó, de cima, ficou cremoso. Vamos ver se tá gostoso, gente. Peguei aqui com a mão mesmo, tava super quente. Deixa eu dar uma mordida aqui, vamos ver se ficou bom. Olha, gente, ele ficou bem cremoso mesmo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Por conta do requeijão ficou bem cremoso, ó. Mas eu gosto, gente. Eu prefiro o bolo de milho cremoso do que o bolo de milho com fubá, sabe? Quando ele fica sequinho. Porque eu acho que tira o gosto do milho, sabe? Então eu prefiro o bolo de milho cremoso. Eu achei que ficou bem gostoso. Vou deixar a receita aí pra vocês na descrição, se vocês quiserem fazer. Um dia como hoje, gente, que voltou a chover de novo e tá bem friozinho. Uma delícia, ó, pra tomar com um cafezinho. Muito bom mesmo. Pessoal, terminei aqui de repor os temperinhos, como eu mostrei pra vocês. Gente, eu preciso comprar um outro jogo, na verdade, porta-tempero. Porque mesmo eu improvisando, gente, esses potinhos... Olha só, eu tive que pegar esse aqui, ó. Que eu tinha ali guardado.
para poder colocar o vinagrete, porque os potinhos que eu tenho estão todos ocupados. Então aqui, ó, aqui é a cebolinha, aqui é a salsinha, aqui é o orégano, aqui é a páprica doce, aqui é a páprica picante e aqui o chimichurri. E aí lá fora eu tenho outros temperos, então eu mostro pra vocês. Mas já todos os potinhos que eu tenho, a gente tem tempero. Então eu vou comprar um outro porta-tempero pra ficar, né, igual, né, gente? No mínimo, pra não ficar assim, ó. Então eu vou comprar um outro mais pra frente. Pelo menos mais um porta-tempero, assim, um joguinho. Pra poder ficar pelo menos meio que padrão, gente. Esse aqui, ó, né, que é improvisado, que eu já falei com vocês, ele tem a tampinha azul. Já, né, já não é igual. Esse aqui, por exemplo. Então, assim, tá tudo misturado. Mas por enquanto, gente, é isso aí. Agora eu vou guardar eles lá dentro do armário, lá fora. Olha aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó, o chimichurri. Aqui é um temperinho que eu comprei numa loja de tempero que tem aqui, no mercado aqui na minha cidade. Esse aqui também é o temperinho. Aqui é cravo, aqui é pimenta do reino. Aqui foi o vinagrete que eu coloquei agora. Aqui é pimenta calabresa. E esse aqui é um mix de ervas, gente, ervas finas. Então, olha só, gente, né? Tudo, cada um do jeito. Só esses três aqui que é igual. Tudo diferente. Mas, por enquanto, gente, me serve, sabe? Vou fazendo assim, por enquanto, até eu comprar um outro joguinho. Então, aqui, gente, ó, coloquei os outros temperinhos. Deixei mais pra frente os que eu mais uso, que é o colorau e as pápricas, né? A páprica picante, a páprica doce, a páprica picante, a defumada. E os outros temperinhos aqui, ó, o cheiro verde, né? Orégano, salsinha, cebolinha. Deixei aqui tudo na mão, gente, pra eu poder pegar e usar. E aí, desse lado, eu coloquei o sal e o café aqui desse lado. Aí, eu deixo essas coisinhas aqui, né, gente, que eu uso pra cozinhar e pra fazer café. Porque daí fica na mão, né? Como eu cozinho aqui fora, olha, gente, que lindeza. Mas eu coloco esse pano, gente, porque como à noite, sabe? Tenho medo de passar bicho, essas coisas. E acumular pó, então eu deixo esse pano aí em cima. Não terminei de lavar minha roupa, ó. Tem as toalhas ainda pra lavar amanhã. Tem guardanapo lá dentro daquela bacia. Tá uma baguncinha aqui fora, mas amanhã eu termino, gente. Olha só, gente, como vocês podem perceber, já é de noite por aqui, ó. De noite já choveu mais e agora tá um frio, gente. A previsão acertou. Esfriou. Tá marcando geada pra essa noite. Então agora eu vou tomar meu banho, né? Antes que esfrie mais. Pra poder descansar um pouco.
Pessoal, é outro dia por aqui. Eu tô continuando um vídeo aqui com vocês. Mostrei aí, gente, um pouquinho do nosso almoço de hoje. Então, eu tô fazendo aqui uma carne de panela, como eu mostrei pra vocês. E aí, gente, eu tinha um restante de um caldo da outra carne que eu fiz. Aí eu peguei e coloquei aqui nela, pra poder aproveitar, né, e dar um sabor a mais. Aí aqui eu fiz um arrozinho. E o feijão, gente, eu já tinha ele pronto, que eu cozinhei sábado. E aí, gente, eu cozinhei ele já temperado. Às vezes eu faço assim, sabe? Quando tem pouco feijão, eu cozinho ele já temperado. E aí coloquei calabresa, com uma delícia. Aí é só esquentar. Olha só, gente, como que tá o nosso dia hoje. Como que amanheceu por aqui, olha. Totalmente nublado. E tava calor, gente. Tinha esquentado, deu sol, tava calor. Só que hoje já amanheceu assim, ó, com o tempo totalmente fechado. Muito frio. Gente, já tá marcando outro friaco por aqui. E já começou, gente. Estou cozinhando aqui fora, mas tá começando a ficar bem gelado. Tava marcado também, gente, umas garoas, assim, sabe? Não tava marcando muita chuva, não, mas tá marcando uma garoa por aqui. E eu acredito, gente, que vai garoar mesmo pra poder esfriar. Olha, tem até um ventinho ali, tá vendo? E é vento de frio, gente. Pensa que já começou a gelar. Olha só o tempo. Tempo totalmente fechado. Olha quem tá aqui, pessoal. Fala oi, gente. Faz tempo que a gente não aparece aqui pra falar oi pra vocês. Olha como a gente é bonito. A gente é muito bonito, gente. Olha só, a gente merece um like, coisa mais linda da mamãe. Vamos ver se eu tô baboso ou se hoje eu tô calmo. Vamos ver, vem. Vem. Sobe pro pessoal ver, sobe. Sobe aqui, vai, vem, não, bicar não pode. Sobe, vamos passear. Vem, Esmeraldo, passear, vamos. Vem. Vem, Esmeraldo. Vem, Esmeraldo, aqui, ó. Esmeraldo, vem, sobe aqui. Ai, credo, tá brabo. Ele bica, gente, mas não dói não, ele bica fraquinho. Vem, Esmeraldo, ó. Eu já mostrei aqui no canal, gente, que ele sobe no dedo da gente, mas é o dia que ele tá afim. Aí, muito bem. Parabéns pra ele, coisa mais lindinha. Ai, que coisa gostosa. Ai, nem dói, nem dói. Agora o outro, gente, o outro é mais arisco, né? O outro bica mesmo, ele não deixa a gente mexer nele, né? Eu não vou aparecer aqui agora não, gente. Depois eu volto aqui pra bater um papo com vocês. Mas por enquanto eu não vou aparecer aqui não, gente. E eu tô com pressa, porque tô fazendo almoço pro Nicolas poder ir pra escola. Já é mais de 11 horas, então tem que agilizar por aqui. Aí depois eu volto aqui e apareço pra bater um papo com vocês. Só tá eu e o Nicolas, gente, hoje em casa, então só nós dois mesmo que vai almoçar. Aí quando ele vai pra escola tem que preparar o almoço cedo, né? Porque ele vai estudar tarde, entra 1h, então 10 e pouco eu tenho que já começar a fazer meu almoço. Pessoal, eu desliguei ali a panela, deixei cozinhando uns 25 minutos, porque eu decidi, gente, colocar umas batatas e uma cenoura que eu tinha aqui em casa. E como hoje tem pintado, né, friozinho e provavelmente vai chover, tá um tempinho propício para comer uma carninha com batata e cenoura. E aí eu vou aproveitar, que eu tinha umas batatas, umas cenouras aqui, vou aproveitar e vou colocar aqui na carne. Gente, tirei aqui a tampa da panela e agora eu vou acrescentar aqui a batata e a cenoura. Aí, pessoal, já acrescentei aqui, coloquei um pouco de água. Nem mostrei pra vocês não, gente. Como eu falei, eu tô com pressa e eu nem peguei, gente, o tripé, nada. Tô filmando aqui com a mão mesmo, rapidinho, porque já são 11h30, gente. E eu ainda tenho que colocar aqui pra cozinhar a batata e a cenoura. Então, tô com pressa aqui, gente. Aí, pessoal, passei ela pra essa trempe aqui da frente, que essa trempe aqui, a chama é mais alta. Acrescentei mais água, acertei o sal. E agora vou pôr na pressão de novo, mais ou menos uns 10 minutinhos, pra poder finalizar. Ó, o arroz já tá prontinho.
feijão eu liguei agora pra poder dar uma fervida, né? Como eu falei com vocês, ele já tá temperadinho. Então eu deixei por último, né? Porque como eu falei com vocês, tá frio por aqui. Então se esquentar antes, aí esfria. Então eu vou dar uma ferventada nele aqui. O arroz já tá prontinho, só falta mesmo agora ferver aqui o feijão e terminar de fazer a carne. Aí, pessoal, nosso almoço ficou prontinho. Eu coloquei uma toalha aqui na minha península. Coloquei o prato assim mesmo, gente, porque já é meio-dia e tá super corrido. Ele precisa almoçar pra poder ir pra escola. Então, só coloquei nosso prato aqui com os talheres mesmo, aqui em cima da península aqui da bancada. E coloquei as panelas aqui dentro, porque lá fora tá muito frio, pra poder não esfriar. E olha só, ficou prontinho, ó, o feijão, que delícia. O arrozinho, ó, fresquinho. E a carne, gente, olha só que delícia que ficou essa carne. E aí agora a gente vai almoçar. Olha só que delícia, prontinho nosso almoço. Olha só, pessoal, acabei de limpar a casa. Olha o que eu encontrei aqui no meu quarto. Gente do céu, é a segunda vez que aparece esse tipo de aranha aqui dentro de casa. Só nesses últimos dias. E agora, o pior de tudo, gente, que eu estou sozinha. Ela é enorme. Eu tenho pavor de aranha, não tenho coragem de matar. Gente, eu dei um zoom pra vocês conseguirem ver melhor. Olha, gente, o tamanho dessa aranha. Olha. Tenho pavor de aranha. Gente, aqui aparece tanto inseto por conta do mato ali da frente, que é da prefeitura, né, o terreno, e o mato a mal das alturas, gente, eles não cortam, não vieram cortar. Tá enorme, então, direto aparece inseto aqui em casa. Aquela vez eu mostrei pra vocês o escorpião, né? E agora apareceu essa aranha, segunda vez que aparece essa aranha aí. Ai, gente, complicado, né? É duro você morar perto de data vazia por causa disso. E o pior é que os insetos não têm culpa, né, gente? Só que a gente tem que matar, porque senão eles voltam de novo pra dentro e acaba criando. Ai, complicado. E agora eu não sei o que eu faço. Não posso deixar ela ali, mas também não tenho coragem de matar. Agora lascou-se. Aí, pessoal, apareci por aqui, né? Porque eu continuei o vlog aí, nem apareci aqui hoje. Gente, vocês viram ali o tamanho da aranha? Gente, eu tô aqui na sala. Porque daqui da onde eu tô, eu consigo ficar de olho nela ali, ó. Porque eu mandei pro William, gente, o vídeo, pedi pra ele vir pra casa. Ele tá fazendo Uber pra vir matar essa aranha. Vocês acreditam nisso? Que eu não tenho coragem de matar? Eu tenho um pavor de aranha. Quando é menorzinho, eu até mato, gente, mas ela é muito grande. Então, eu vou ficar daqui conversando com vocês e um olho no... Como que é? Um olho no pão e o outro no gato, gente. Eu esqueci o ditado. Mas é tipo isso. Hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi quando eu fui na casa da minha amiga em outubro de 2023. Tá até aqui no canal, gente. Tem uns vídeos quando eu fui pra lá, que foi uma viagem inesperada, né? Deus que preparou. Então, eu fiquei um tempo lá na casa dela. Ela mora lá em Santa Catarina, Itajaí, né? E aí, gente, eu nunca contei aqui no canal. Mas eu vivi uma experiência, na verdade, eu vi muitas experiências lá na casa dela. Mas eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido até então, né? Quando eu fui pra casa dela, eu fiquei em uma das kitnets que ela tem, né, gente? Que ela tem umas kitnets lá que ela aluga. E aí Deus preparou tanta viagem, inclusive eu contei no canal na época que eu fui viajar, como foi que Deus preparou. Se você quiser assistir, qualquer coisa eu deixo o link aí depois na descrição pra você assistir certinho os vídeos lá de como foi a viagem, né? Eu preparando as malas. E eu contei certinho como é que Deus preparou tudo. Só não contei essa experiência que eu tive lá. Então, assim, eu fiquei numa kitnet dela que estava desocupada, né? Aí, como eu fiquei lá vários dias, então, às vezes eu ia no mercado comprar algumas coisas, né? Tanto pra ajudar lá na casa dela, quanto algumas coisas, né? Algumas guloseimas ali, pra eu deixar ali na kitnet, né? Pra o Nicolas poder comer. E aí, claro, né, gente? A Rebequinha, que é filha dela, também é criança, e quando ela ia lá pra minha kitnet lá, que é do lado da casa da minha amiga, ela também comia com o Nicolas. E assim, gente, o período que eu tava lá na casa da minha amiga, quando eu ia pro mercado, eu sempre comprava chips, assim, esses chips de marca, gente, sabe? Fandangos, Cheetos, né? E o Doritos, que é inclusive, que o Nicolas gosta muito. E aí, gente,
E assim, eu fiquei, acho que 12 dias na casa dela. Então, mais ou menos ali, uns 11 dias eu fiquei... Quando eu ia no mercado, eu sempre comprava esses chips assim, mais caro, tudo. E aí, um dia eu tava lá e eu parei pra pensar, sabe? Eu falei, poxa vida, por que eu tô gastando tanto com esses chips caros? Porque, gente, sinceramente, a gente não compra esses chips de marca aqui pra casa. Muito difícil, só realmente quando a gente tá com muita vontade. A gente compra outros, né, de marcas que tem um preço mais acessível. Muito difícil a gente comprar essas marcas de chips. E eu estando lá, gente, eu tava com o cartão do William, né, e era cartão de crédito ainda, não era cartão alimentação. Então, assim, eu não entendi. Eu parei pra pensar e falei, por que, senhor, que eu não compro lá em casa pra nós? Eu nunca comprei. E agora que eu tô com o cartão do William de crédito, eu tô comprando esses chips caros. Aí eu lembro que eu cheguei no Nicolas e falei pra ele, falei, filho, a mãe não vai comprar mais esses chips caros, porque a gente não compra nem lá em casa, né? E até, inclusive, esse dia era um dia que eu ia no mercado. Eu ia no mercado com a amiga uma amiga dessa minha amiga que eu conheci lá. E aí eu falei pra ele, a gente vai no mercado, hoje a mãe vai comprar um chips normal, a mãe vai comprar chips de outras marcas, que a gente sempre compra, não vou comprar dessas marcas caras. E aí, gente, eu tô aqui, ó, conversando com vocês, eu olhando para a aranha. Aí a gente pegou e foi no mercado, eu fui no mercado com essa amiga da minha amiga. Aí chegou lá, né, e eu peguei... E cheguei, até fui olhar o preço do Doritos tudo, que na época acho que tava uns 12, 14 reais. Eu falei, meu Deus, onde eu tava com a cabeça, né, de comprar uns chips caros desse. Aí fui, comprei os chips, né, que a gente tá acostumado a comprar. E aí, gente, quando eu cheguei na parte de comprar carne, o Espírito Santo falou pra mim que era pra eu levar uma carne pra casa da minha amiga, né, pra gente poder comer. E aí tinha aquelas bandejinhas de carne, gente, que ficava dentro de um freezer, né? Tinha um freezer, em cima do freezer tinha um balcão, assim. Eu ia levar a bandejinha de carne que tava no freezer. Mas quando eu olhei no balcão, tinha algumas bandejas de carne ali em cima. E quando eu olhei, eram umas carnes assim lindas, gente, sabe? Uns pedaços bem grandes, carne bem vermelhinha. E tava escrito carne fresca. E o preço era até bem acessível, eu lembro, na época. E aí, gente, o Espírito Santo falou fortemente comigo. Não é pra você levar dessa carne que tá no freezer, é pra você levar dessa carne que tá no balcão. E eu lembro que tinha uns 3 ou 4, gente, pedaços de carne, assim, bem grande na bandeja, sabe? Muito lindo os pedaços de carne. E eu obedeci, sabe, a voz de Deus. Então, naquele dia eu fui, comprei os chips, né? Comprei também a água, porque lá onde ela mora, né, a gente tem que beber água mineral, né? Não pode beber água da torneira, então eu lembro que eu comprei um galão de água mineral. E comprei a carne, um refrigerante, algumas outras coisinhas, né? E nesse dia que a gente foi no mercado, tava marcando que ia ter enchente, né? Porque ela mora em Santa Catarina, então lá por conta dos rios, né, tem bastante enchente. E todos os dias que eu fiquei na casa dela, gente, choveu todos os dias. Então, assim, a gente foi no mercado esse dia e tava marcando enchente pro outro dia, se eu não me engano, ou pro próximo. E ali, gente, quando eu tava ali no caixa pra poder pagar, tinha uma banquinha ali com alguns jornais e eu peguei e fui ler, né? E tava escrito que tinha risco de ter enchente ali na região ali onde minha amiga morava. E aí, gente, eu comecei a ficar bem preocupada, sabe? Porque a gente tava na kitnet da minha amiga, né? E ela tava ali na casa dela, mas é do lado, gente. E assim, quando tem enchente lá, que sobe muito ali, né? O nível da água, você tem que ir pra abrigo, quando não tem condições de você ficar na tua casa. E aí eu comecei, gente, a me preocupar, porque eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Se acontecer mesmo a enchente, eu tava só eu e o Nicolas, né? O William não tinha ido junto. E eu falei, e agora a gente vai ser um peso pro marido, né, da minha amiga, pra ela a gente vai ser um peso, porque ela já tem a filha dela, criança. Eu falei, ainda vai ter que se preocupar com a gente. Então, ali eu já comecei a orar, gente, porque assim, essa viagem que eu fiz de ida, eu não tinha uma data programada pra voltar, sabe? Eu tava esperando em Deus, quando fosse a hora certa de eu voltar. Então eu comecei a orar pra ver se era, né, o tempo da gente voltar, se isso era um sinal pra gente poder voltar pra casa. E eu tô contando isso, gente, só pra vocês entenderem o contexto, tá? Do que eu tô falando. Daí, eu fui, né, eu paguei ali a conta do mercado, fui embora, né, e cheguei na casa da minha amiga, entreguei a carne pra ela, o refrigerante, tudo, e fui lá pra kitnet lá, guardar as coisas, né, os chips que eu tinha comprado, a água, tudo. E aí, gente,
E aí, depois, mais tarde, a minha amiga mesmo veio conversar comigo, que ela também estava preocupada com a enchente, tudo. E eu peguei e comentei com ela, falei assim, olha, amiga, eu tô orando para saber se não é, né, um sinal para eu poder ir embora. Eu falei para ela, eu não quero ser um peso para vocês, então talvez seja Deus sinalizando que chegou o tempo de eu ir embora. E assim, ela tem a parte de cima da casa, gente, só que tava em construção ainda, sabe? Então assim, não tinha banheiro lá em cima, não tinha nada, então não tinha como a gente se acomodar lá em cima. Se realmente acontecesse de ter enchente e subir muito ali o nível da água, a gente ia ter tipo um abrigo, gente. Pensa no transtorno. Sabe, eu cheio de mala, né? Que eu tinha levado bastante mala, porque, como eu falei com vocês, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. E aí... Ai, gente, a aranha saiu dali. Ai, meu Deus, cadê a aranha? Gente, eu parei um pouquinho aqui, porque a aranha saiu dali, gente. Vocês acreditam? Eu tava de olho nela e eu fui olhar, cadê, gente? Desapareceu. Deve ter ido ali pra debaixo da minha cama, gente. Agora quando ele chegar, ele vai ter que ir procurar. E eu vou ter que ficar aqui, gente, olhando pro chão, pra ver se ela não vai passar por aqui. Mas então, gente, aí continuando, né? Daí, aí eu falei com ela, né? Que eu já tava preocupada. E ela falou assim, vamos orar. Então eu falei assim, vamos orar e ler a palavra. E vamos pedir pra Deus, né? Falar se é o tempo de eu ir ou não. Aí eu lembro que saiu uma palavra, que tinha uma parte que fala, né, que era pra voltar pra cidade, sabe? Volta pra sua cidade, né? E aí eu entendi que era pra eu voltar, que era o tempo de eu voltar. Então foi assim, gente, tudo inesperado, sabe? De uma hora pra outra, eu já decidi, sabe, voltar mesmo naquele dia. Aí, gente, aí eu até falei pra ela... olha, se realmente for pra eu voltar, eu vou chegar lá na rodoviária e vai ter passagem, mesmo com o risco de ter enchente, vai ter passagem pra eu poder voltar. E aí, gente, essa amiga dela, de novo, né, levou a gente lá pra rodoviária, porque assim, gente, eu não tenho carteira e minha amiga também não, sabe? E lá só essa amiga da minha amiga que tinha carro e tinha carteira, então ela que levou a gente lá na rodoviária. Aí ela levou a gente lá. Cheguei lá, gente, perguntei pra moça, né, se tinha passagem para aquele dia pra vir aqui pra Paraná, né, pra cidade de Maringá, que é onde fica a rodoviária. E aí ela falou que tinha 2 horários. Um era mais cedo e o outro era um pouco mais tarde. Aí ela pegou e falou, o horário que sai mais cedo é tal valor e o horário que sai mais tarde é tal valor. E dava uma diferença, gente, do dobro do valor. E eu perguntei pra moça, eu falei, mas por que tá tão diferente de um horário pro outro, de um ônibus pro outro? Aí ela falou assim, não sei te explicar. Então, assim, gente, pra mim foi um sinal de Deus, que realmente era pra eu vir embora, porque o valor da passagem, né, mais cedo, que era o horário que realmente eu queria vir embora, era metade do valor do próximo avião, era metade do valor do próximo ônibus, sabe? E naquele mesmo dia. Então, assim, eu vi a mão de Deus em tudo, Deus preparou tudo. Então, eu consegui comprar passagem para mim e pro Nicolas de volta no valor de uma passagem. Inclusive, quando chegou, né, porque o William consegue ver, né, quando a gente compra alguma coisa no cartão dele, ele consegue ver. E quando chegou para ele até me mandou mensagem falando assim, então, você lembrou de comprar a sua passagem do Nicolas? Ou você comprou só a sua? Você esqueceu de comprar do Nicolas? Porque foi tão barato que ele pensou que eu tinha comprado só a minha. Mas não, gente, eu tinha comprado as duas pro preço de uma. Então aquilo pra mim foi um sinal de que realmente era hora de eu vir embora. E aí, gente, né, quando eu tava vindo embora dentro do ônibus, a gente trouxe, né, aqueles chips que eu tinha comprado, a gente trouxe pra gente vir comendo na viagem. E a água, ainda bem que eu tinha comprado a água, gente, porque daí eu coloquei tudo nas garrafinhas e aí a gente veio tomando na viagem. Então, assim, Deus preparou tudo, né, realmente a hora da gente vir embora, gente, porque foi o dia que eu fui no mercado, que eu comprei a água. O dia que eu comprei os chips. Então, gente, agora chegando na parte que eu queria falar com vocês. Quando eu tava dentro do ônibus, eu comecei a pensar, sabe? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Que eu tava comprando aqueles chips, na verdade não era pro Nicolas, era pra Rebeca, que era a filha dessa minha amiga. Porque os chips preferidos dela, gente, é Doritos. E é o que eu mais comprava lá, era o Doritos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar, sabe? Porque nessa época, minha amiga tava passando uma situação financeira difícil, né? E assim, a gente tinha o cartão alimentação. Nessa época, né, que ele trabalhava numa empresa que tinha um cartão alimentação. Então, assim, só que quando eu fui pra lá, eu não tava com o cartão de alimentação dele, gente, como eu já falei, eu tava com o cartão de crédito.
mas o Espírito Santo ministrou no meu coração, sabe, que eu tava comprando aqueles chips, não era pro Nicolas, eu tava comprando pra ela, porque Deus quis, sabe, presentear a Rebeca com aqueles chips, porque ela tava com vontade de comer. Então Deus fez com que eu comprasse, pra vocês verem, gente, eu comprei assim, nem eu sei porque eu tava comprando aqueles chips, eu simplesmente chegava no mercado, ia lá e comprava aqueles chips, sabe? E aí Deus foi ministrando que eu comprei, porque Deus queria presentear a vida da Rebeca, sabe? Que eu comprei pra ela, na verdade. Claro que o Nicolas também comeu. Só que ela também, gente, ela comeu bastante chips, sabe? Ela tava lá. E o Nicolas dividia todos os chips que eu comprava, as coisas que a gente comprava, né? Não só os chips, cookie, essas coisas, dividia com ela. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração, que não era, eu não tava comprando pro Nicolas, que ele me fez comprar pra Rebeca, sabe? E da carne, ele ministrou no meu coração, porque eu nem cheguei a comer a carne que eu comprei. Porque realmente, gente, quando ele falou pra mim lá no mercado que era pra eu comprar aquela carne, era pra eles, sabe? Era a carne que Deus queria que eu comprasse aquela carne, mas era pra eles, pra deixar lá pra eles, né? Pra eles poderem comer a carne. Então eu entendi, sabe? Que eu fui lá, gente, eu fui muito bem recebida, sabe? Eu tava precisando daquele tempo, eles me cuidou de mim, sabe? E deram o melhor deles pra mim. Só que eu fui lá não só pra receber, como eu achei que eu iria, só pra receber. Eu fui lá também pra poder ajudar eles de alguma forma, porque Deus conhece, né, a nossa necessidade. Então eu acabei indo ajudar eles também de alguma forma. E é incrível, né, gente? Porque Deus, ele faz com que a gente dê coisas que nem a gente, muitas das vezes, a gente compra pra nós. Então, quando Deus quer abençoar alguém, ele faz com que a gente abençoe a pessoa com algo melhor do que aquilo que a gente compra até pra gente. Porque como eu falei com vocês, eu não costumo comprar esses chips aqui pra casa. Então, assim, Deus, ele é muito bom, né, gente? Ele é muito fiel. E assim, Deus não deve nada pra ninguém, sabe? Depois, né, Deus continua abençoando, a gente conseguiu pagar o cartão, tudo certinho. E assim, foi uma bênção, porque foi algo que, né, foi uma troca, né? Eu fui lá achando que eu ia receber, e Deus abençoou a vida deles lá também, através da minha vida. E não foi só isso, gente, teve muitas experiências espirituais, muitas coisas a gente viveu ali na casa dela, naqueles dias. Só que essa foi uma das experiências, assim, que me marcou, porque eu nunca tinha vivido isso, gente, sabe? De estar comprando algo, e foi incrível, o que mais incrível, gente, que foi no dia que eu conversei com o Nicolas, sabe? Que eu me toquei, que eu tava gastando todo aquele dinheiro, e que eu achando, né, que era sem necessidade pra nós ali. E o dia que eu me conscientizei disso, foi o dia que a gente veio embora. Então, vocês entendem como que Deus, ele é perfeito no trabalhar dele? Sabe? O tempo exato, assim. Eu só me toquei disso um dia antes de eu vir embora, né? Porque, como eu falei com vocês, eu fui no mercado e no dia seguinte, como tava com a previsão da enchente, eu orei ali com a minha amiga e Deus já falou. E naquele mesmo dia, gente, eu já preparei minhas coisas e retornei aqui, né, pra onde que eu moro à noite, né, naquele dia à noite. Então, assim, eu não sabia que eu tava comprando aqueles chips, e quem ia comer aqueles chips era eu e o Nicolas, na nossa viagem de volta, sabe? E que realmente a carne, Deus tocou no meu coração pra comprar, porque realmente era pra ficar pra eles, porque Deus já sabia que eu ia vir embora. Então, ele sabia que quem ia vir comendo os chips era eu e o Nicolas, né? E que o que eu comprei aquele dia ia ficar pra eles lá, pra abençoar a vida deles. Então, assim, eu fiquei impactada, gente. Eu vim embora, assim, na viagem pensando, né? Como Deus, ele é maravilhoso. E quando ele quer nos abençoar, ele usa as pessoas, e é o que eu falei pra vocês, gente, sabe? E a gente acaba dando o melhor pra outra pessoa, sabe? Muitas das vezes aquilo que a gente não tem nem pra nós, que é igual a viúva, né? Que a Bíblia fala lá de Elias, que ele chegou, né, Deus falou pra ele que era pra ele ir na casa da viúva, que ela ia dar pão pra ele comer. E quando ele chegou na casa da viúva, ela falou que ela só tinha, né, aquele restante ali de farinha, que ela ia preparar ali uma refeição pra ela e pro filho dela, e que seria a última refeição, porque depois disso eles morreriam de fome, porque só isso que ela tinha, porque só isso que ela tinha em casa. E aí ele falou, não, faz um pão pra mim primeiro, né? Eu não lembro se é um pão ou bolo, gente. Às vezes eu confundo. Ele falou, faz um pra mim primeiro, né? Que depois Deus vai... Aí depois você prepara pra vocês e não vai faltar, né? Farinha na panela, né?
E aí, gente, foi o que ela fez, né? Ela deu o pouco que ela tinha. Na verdade, assim, ela deu o pouco que ela tinha, mas que era o melhor que ela tinha. Vocês entendem? Era pouco, porque ela só tinha aquela refeição. Só que era o melhor, né? Justamente por ela ter, só que ela era o melhor que ela tinha naquele momento. Então, assim, ela ainda teve que oferecer, ela teve que ainda alimentar ele primeiro, para depois ela. Né? E depois, né, Deus multiplicou, e realmente Deus multiplicou, né, a farinha, e ela conseguiu sobreviver. E não morreu de fome, né, gente? Então, assim, é o que Deus me usou, sabe? Na vida dela. Que também ele foi lá, ele não foi só para receber, porque depois, né, o filho dela ficou doente, morreu. E vou deixar aqui o capítulo que conta a história dela certinho para vocês, para quem quiser ler. Né, que depois o filho dela morreu e ele foi lá e orou pelo menino, né, e Deus ressuscitou o menino. Então, assim, ele não foi lá só para receber, ele foi lá também para dar, né, de alguma forma. Então, ali os dois foram abençoados. Ele foi abençoado porque ele não morreu de fome, né, porque ela deu ali o alimento para ele comer, e ao mesmo tempo ela também foi abençoada através da vida dele, porque ele trouxe ali a vida, né, através de Jesus, o poder de Deus, ele trouxe a vida novamente pro filho dela. E foi exatamente isso que aconteceu na casa da minha amiga. Eu achei que eu tinha ido lá só para receber, mas na verdade, né, Deus me usou também para abençoar a vida deles, né, de alguma maneira. Porque no reino de Deus é assim, né, gente? Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o que a gente tem para entregar, né? Mas é sobre o que Deus tem para fazer através de nós. Então a gente só tem que ser obediente, né? E assim, quando Elias também estava na caverna, né? E quando acabou o tempo dele ficar na caverna, o rio que dava água, né? Que ele bebia água do rio, ele secou. E então, assim, quando chega também a época, gente, de Deus ele cessar a provisão, né, ele também vai fechar as portas. Ele vai fechar as portas e vai prover de outras maneiras, né? Claro, igual aconteceu com ele, porque foi depois, né, que ele saiu ali da caverna, né, onde tinha esse rio, e os corvos iam alimentar ele, que foi que Deus falou para ele ir para casa dessa viúva, né, que ela ia alimentar ele. Então Deus nunca deixa a gente sem provisão. Só que aquela provisão, né, naquele lugar, naquele momento, tinha acabado, né? E foi o que aconteceu comigo, gente. Eu fui lá, né, ela me abençoou a vida dela, e quando chegou o momento de eu vir embora, né, tipo assim, Deus fechou aquela porta, que foi bem no dia, né, sem eu saber que eu viria embora, que foi o dia que eu comprei os chips que eu tô acostumada a comprar, né, gente, e quem comeu foi eu e o Nicolas. Então, o tempo que a gente esteve lá, né, a Rebequinha, ela pôde comer os chips que ela gosta, as coisinhas que ela gosta, e assim, Deus deu o melhor pra ela. Então, assim, eu fiquei impactada, né? Porque, como eu falei com vocês, eu também não tinha muito, sabe? Eu não tinha muito, eu tinha pouco. Só que eu dei o melhor para ela. Mesmo na minha, não tendo condições para isso, eu dei o meu melhor para ela. E não foi nem intencional, gente. Não foi algo que eu, né? Se eu falar aqui para vocês que eu planejei, falei, não, vou comprar esses chips porque é o mais caro, é o melhor. Não, gente, foi Deus mesmo, porque como eu falei com vocês, né, eu só me toquei um dia antes de eu vir embora, que eu falei, meu Deus, mas por que eu tô comprando essas coisas caro? Sendo que, né, eu tô com o cartão de crédito do William, lá em casa a gente nem compra essas coisas mesmo com o cartão de alimentação, né, vale alimentação. Mas é porque é Deus, gente, né, a gente é instrumento, então Deus me usou para trazer, né, essa provisão, né, essa bênção aí pra vida da Rebeca, pra família, né, da minha amiga. Então, assim, foi incrível, gente, foi... Assim, até hoje, quando eu lembro, eu fico impactada com as coisas que Deus faz, da maneira que Ele trabalha, né? E é assim mesmo, gente. Como eu falei, no reino de Deus, né? É um ajudando o outro. Deus, Ele não deve nada pra ninguém. Então, da mesma forma, né? Que eu pude ajudar essa minha amiga, né? E eu também, né? Recebi muita parte de Deus na casa dela. Como eu falei com vocês, fui muito bem recebida. Depois, Deus também nos retribuiu, gente, em dobro. Então, assim, Deus é muito maravilhoso, né? Ele realmente cuida dos filhos dele. E é isso, gente. Eu queria só compartilhar essa experiência com vocês. E o vídeo já ficou enorme, gente, né? Porque eu não imaginei que ia demorar tanto. É porque é meio longo mesmo. Eu ainda tentei resumir aqui pra vocês. Mas o vídeo ainda vai ficar um pouco longo, mas é porque eu senti de vir compartilhar essa experiência com vocês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda e quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!